Olá, meus caros. Eu estou há um certo tempo aqui, né, sem trazer nada. Eu finalmente vou trazer algo não tão novo, porque eu já fiz um vídeo sobre há muito tempo atrás, mas agora é um vídeo com mais qualidade, certo? Porque há um planejamento a seguir, há tópicos já pré-definidos e isso garante que as perdas de conteúdo sejam praticamente nulas, né? Porque posso tratar várias ideias aqui, beleza? Então tá. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer, né, nesse vídeo, que é um vídeo de introdução à teoria dos conjuntos, né, por isso teoria elementar dos conjuntos, é a importância do, da noção de conjunto, né? Porque é com ela que a gente consegue formalizar, né? É com ela que a gente vai inicialmente axiomatizar o básico do básico na matemática. E aí, a partir dela, a gente consegue desenvolver a base de teoria dos números, é, axiomatizar também cálculo, né? Análise, no caso. Fazer trabalhos muito mais rigorosos do que sem um conceito de conjunto, certo? Então, é muito importante você dominar o que é o conjunto, suas operações, como a gente manipula os elementos, porque, cara, não tem como. É impossível você trabalhar em cálculo, porque você trabalha diretamente com função. É impossível você trabalhar cálculo sem conjuntos, cara. Não tem como. Porque ao momento que você abre lá o seu livro, instantaneamente vê função, você está trabalhando no conjunto. Nesse tópico em específico, nessa aula, perdão, eu não vou falar sobre função, certo? Mas eu vou falar o que gera uma função, certo? Que é o conjunto. Conjunto vai ter uma coisa chamada produto cartesiano. Esse tal produto cartesiano vai ter seus subconjuntos, que vão ser chamados de relações binárias, ou só relações, né? E essas relações podem ser uma função. Então você vê a importância do conjunto, porque para a gente entender na essência o que é uma função, o que é possivelmente você pode estar no seu cálculo 4, possivelmente você não sabe, assim, eu considero você fazendo, sei lá, cálculo unificado, você possivelmente não sabe a definição formal de função, não sabe o que realmente é uma função, você trabalha porque é intuitivo, mas você realmente não entende tais coisas, né? E é essa ideia que eu quero trazer, né, nessa série de vídeos. Beleza? Então tá. Agora vamos para o que nos interessa aqui no tópico zero, que é o que é um conjunto, né? Cara, conjunto não tem uma definição formal. É um dos entes primitivos da matemática. Da mesma forma que quando você vai estudar geometria plana, né, geometria euclidiana, um ponto, uma reta e um plano não tem definição. Eles são simplesmente conceitos primitivos, certo? Isso daí já deve ser de conhecimento geral. Não temos definição. A gente consegue compreender esses termos simplesmente pela experiência do ser humano na vida. Então, você simplesmente por ter vivência conhece esses termos, certo? E conjuntos é um deles. Só que não é só conjunto. É conjunto, elementos e a noção de pertinência. São essas três ideias aqui que são primitivas, certo? Não tem definição. Conjunto, você pode até ter uma noção e tentar definir falando que é um aglomerado, agrupamento de objetos, agrupamento de elementos, mas não tem como, certo? Não tem como fazer uma definição. Elementos você já tem uma noção, né, que vai ser algo do conjunto, e a pertinência é questão de você pertencer, teus elementos pertencerem ao conjunto, certo? Então, por exemplo, quando vou introduzir aqui os naturais, então eu falo assim, a gente tem os naturais aqui, que eu aqui por convenção vou começar a partir do 3, certo? Naturais um 2 3 vou colocar esse um conjunto qualquer, que você possivelmente já tem conhecimento. Então, você entende a noção do conjunto como aglomerado de certas coisas, certo agrupamento de certas coisas, tais que eles têm elementos.
esses elementos estão sinalizados entre essas chaves, né? Então, os elementos aqui. O conjunto propriamente dito se encontra aqui, nessa notação aqui do colchetes. E a pertinência. Pertinência é o fato do elemento ser do conjunto. Então, como que eu escrevo que o 1, o elemento 1, pertence às naturais? Que o elemento 2 pertence aos naturais. Que o elemento 3 pertence aos naturais e assim por diante. Mas perceba uma coisa, que o zero não está sendo simbolizado entre as chaves. Então posso dizer que o zero não pertence aos naturais por meio dessa notação, certo? Que é simplesmente uma barra na diagonal do símbolo de pertencimento, certo? Então a essência intuitiva é essa. Não tem muito o que falar. Você vai quase sempre representar dessa forma, tá? Não tem como você representar um conjunto tradicionalmente sem ser dessa forma. Você vai escrever uma simbologia que geralmente vai ser classicamente em maiúsculo, certo? Aqui os naturais é uma simbologia matemática, mas geralmente seria um A, um Bzão, né? Um Czão, um Dzão e assim por diante, certo? E os elementos geralmente a gente vai representar em minúsculo. Então Azinho, Bzinho, Czinho, assim por diante. Claro que isso é uma convenção, entre aspas. Você pode escrever, colocar alfa, colocar beta, colocar gama, teta, tanto nos elementos quanto no conjunto. Só que a ideia daqui é você fazer com que seja intuitivo. Você viu, pô, Azão e tem o Azinho. Então você já sabe que um é elemento e o outro é conjunto, certo? Um último ponto aqui que eu gosto de falar é que geralmente quando a galera olha elemento, ela acha que elemento constitui-se unicamente de números, porque a gente tá na matemática, mas não. Pode ser literalmente qualquer coisa. Quando a gente fala de conjunto, a gente tá querendo a coisa mais abstrata possível, coisa mais genérica possível. E aqui é isso, os elementos podem ser qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Não tem obrigatoriedade de tipologia nem nada, certo? Isso entra numa discussão mais filosófica aqui e tudo, mas tente abstrair. Um elemento é um elemento e é isso, não tem tipologia. Formas de representar. A forma que a gente viu aqui, que a gente fala, por exemplo, A, E, chaves A, B, C e D, por exemplo. Então, seria que o A, o B, o C e o D pertencem a A, né? Você pode colocar assim, só para simplificar a notação. Você pode escrever. Peraí só. Da cor. Você pode escrever dessa forma. Opa. Colocando vírgula entre eles. Para não ter que escrever A pertence a azão, B pertence a azão. Você escreve logo assim, ó. A, vírgula B, vírgula C, vírgula D pertencem a azão, certo? Essa notação aqui é a notação por. Eu acho que, se eu não me engano, é por extensão, tá? Isso não importa muito no final, mas essa notação aqui, se vamos colocar algum nome, nome, tenho quase certeza, é por extensão, porque você é como se fosse escrevendo realmente o nome em extensão. Você vai ter que colocar completo, certo? Você não pode deixar faltar elementos, porque aqui você vai explicitar todos os elementos. Então você bateu o olho e já sabe quais são os elementos de razão. Diferentemente dessa anotação aqui, que é geralmente a que você tem mais dificuldade, mas é a mais importante. Que a gente fala, por exemplo, azão é igual a os elementos x, olha só como você lê, os elementos x, dois pontos é tal que, sei lá, vou falar tal que x pertence aos naturais e x é maior do que 2, certo? Então seria, isso daí já está usando uma noção de maior, mas como a gente tem aqui algo intuitivo, vamos pensar simplesmente que é imediato, né? 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Então você vê que aqui a gente tem uma notação que cada um fala uma simbologia, né? Uma nomenclatura. Eu acho que a nomenclatura interessante é por propriedade, porque
a gente vai dizer que existe tais elementos aqui x, né? Que satisfazem essa propriedade aqui, ó. X tem que pertencer aos naturais e ser maior que 2, certo? Isso é uma propriedade dos elementos x. Por isso, notação por propriedade, beleza? Geralmente é essa daqui que você pode ter mais dificuldade para ler, mas como você consegue ver, você pode transformar tanto uma notação por extensão em por propriedade e propriedade por extensão. Aqui eu fiz, né? Aqui embaixo eu fiz é, de propriedade por extensão, porque é um caso simples, né? Então a gente não tem que pensar muito aí. Saber que é um natural maior que 2, aí você 3, 4, 5 e assim por diante. Certo? Tá? É isso mesmo, né? Beleza. Só uns pontos, né? Aqui eu esqueci de botar um tópico aí entre esse daqui. Que tem. Deixa eu abrir uma página aqui. Que eu colocar tópico extra. Que é algumas coisas importantes para eu falar. Que é o conjunto vazio, certo? O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento, certo? Então a gente simboliza ele tanto por esse símbolo quanto por duas chaves sem nada aqui. Beleza? Esse é o conjunto vazio, certo? Beleza? Ele é especial porque vai ter uma propriedadezinha aqui que eu vou falar daqui a pouco que é meio filosófica, mas bem interessante, certo? E para fazer a propriedade, eu vou ter que introduzir o que é um conjunto estar contido no outro, certo? E para isso eu vou dar um exemplinho aqui, ó. Então eu tenho o conjunto A, que os elementos são 1, 2, 3, e o conjunto B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4. Você consegue ver que todo elemento de A é elemento de B? Então a consequência disso é que A está contido em B, certo? Então a gente usa essa notação. Alguns indivíduos, né, gostam da notação assim, ó, sem esse traço. Aí você me pergunta qual usar, você que sabe. Só que tem uma coisa interessante, que algumas pessoas tentam utilizar esse símbolo com a ideia que eles não são iguais, certo? Com que A não é igual a B, beleza? E para falar que é igual, vamos ver esse exemplo aqui. Azão é 1, 2, 3 e Bzão, Belinha, né? Belinha, Zãolinha vai ser 3, 2, 1. Vamos intuitivamente construir esse pensamento aqui. Quando a gente está pensando, vamos tentar pensar intuitivamente, como se fosse um conjunto de coisas. Importa a ordem que eles estejam distribuídos no espaço? Considerando que a gente só quer saber a noção de elemento e pertencer? Não. Então, surge aí intuitivamente a igualdade, certo? A igual a B. Só que tem uma elegância disso, porque eu não consegui formalizar aqui muito bem a igualdade nem pertencer. Então agora que vai vir a formalidade. Que a gente vai falar, olha só. A está contido. Eu vou usar essa notação aqui, é geralmente usada. A está contido em B, C e somente C, certo? Essa anotação aqui é gramaticalmente como C somente C. Então, A está contido em B, C e somente C. Se X pertence a A, então X pertence a B. Então, a leitura você tem que fazer assim. A está contido em B, C e somente C. Se X pertence a A, então X pertence a B. O que isso nos fala? Que toda vez que você vem aqui, pega esse elemento, por exemplo. Peguei um elemento de A, então logicamente vai ser um elemento de B. Apareceu aqui. 2 elementos de A, logicamente elemento de B. 3 elementos de A, logicamente elemento de B.
certo? Isso que dá a ideia, de você pegar aqui e você achar um equivalente aqui, mas o contrário não. E você pode perceber isso intuitivamente aqui, ó. Ó o 4. O 4 não existe aqui, cadê o 4? Certo? Então a volta, certo? Não tá válida, ou seja, se x pertence a B, nem sempre vai pertencer a A. Mas é aí que tá a coisa elegante, coisa bonita. Que se eu falar, por exemplo, agora que B está contido em A, usando a mesma coisa, seria o quê? X pertence a B, se X pertence a B, então X pertence a A. Só que olha só que bonito. Consegue perceber que essa notação aqui, ó, tem um A aqui, tem um A aqui. Só que, olha só, aqui está na base e aqui está onde está apontando, né? Então, a gente pode fazer uma coisa muito elegante, que é falar que A está contido em B e B está contido em A, né? Ou seja, eu quero que essas duas afirmações sejam verdades. Então, tem que ser que x pertence a A, então x pertence a B, e x pertence a B, então x pertence a A. Só que você percebe que se o x está em A, ele vai estar em B, por causa dessa primeira. E se ele estiver em B, ele está em A. Ou seja, independe se eu estou olhando o A ou estou olhando o B. Então, sei somente se x pertence a A, sei somente se, tá? De novo, isso daí pode parecer meio estranho no início, mas é assim. Então, a ideia que você tem que ler aqui, que o x pertence a A implica que x pertence a B. Ao mesmo tempo que x pertence a B implica que x pertence a A. Então, é essa ideia aqui. O x pertence a A vai vir para cá e ele vai vir para cá. Então, essa é a elegância dessa notação. Mas se você for perceber, é exatamente o que a gente precisa na definição de igualdade. Porque não é isso daqui que está acontecendo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ó, 1, 2, 3. Quero ver se está contido em belinha. Então, ó. 1, achei um equivalente. 2, achei outro equivalente. 3, achei outro equivalente. Agora eu vou fazendo belinha. 3, achei o equivalente. 2, achei o equivalente. 1, achei o equivalente. Então, estaria então a demonstração. Demonstração não, a definição, perdão, de igualdade de conjunto. Então, A igual a B, se e somente se x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Isso também nos mostra o quê, ó? Olha só. A igual a B e A contido em B e B contido em A. Então, outra definição é que se o A está contido em B e se o B está contido em A, isso vai, né, fazer com que A seja igual a B. Beleza? Então, para você fazer uma demonstração formal de que 1, 2, 3 é igual a 3, 2, 1 dentro dos conjuntos, você tem que mostrar que esse conjunto está contido nesse, tanto quanto esse está contido nesse. Então, tá aí como você pode formalmente mostrar que um conjunto é igual a outro, tá? Aí que tá a beleza matemática, porque é algo tão sutil, algo tão simples que parece estar ficando mais difícil, mas não. A matemática só tá pegando as coisas simples e buscando a certeza nela, beleza? Isso que é tão elegante na matemática. Beleza, eu falei de contido, né? E por que eu falei de contido e depois falei de igualdade? Para mostrar uma propriedade que é muito legal, cara. Isso é incrível. Que é o vazio estar contido em qualquer conjunto A, certo? E aí a anotação quando a gente fala para qualquer conjunto A é para todo A. E como a gente está falando de A conjunto, vamos escrever para todo A conjunto, certo? Essa anotação aí que parece tipo um A de ponta cabeça tem que ser lido como para todo. Então a leitura aqui, vazio está contido em A para todo A conjunto, certo? Eu quero demonstrar isso. Como que eu demonstro é, que o vazio está contido em A? Uso aquela definição lá, que é se somente se vazio está. É, opa. X pertence a vazio
implica que x pertence a A. Não é isso? Essa é a noção. Mas isso às vezes trava meio a cabeça, né? Porque isso aqui teria mais ou menos a ideia que teria que existir um elemento que pertencia ao vazio, então vai pertencer a A. Não é isso? Daí buga um pouquinho, mas tente pensar isso como uma consequência, certo? Seria a ideia aqui, ó. Se um tal elemento pertence ao vazio, então ele vai pertencer a. A gente tem que saber se isso é verdade ou falso, né? Então, vamos lá. Deixa eu pensar como posso falar sobre isso. Pensar. Isso daqui, obviamente, é falso, né? Já que nenhum elemento pertence ao vazio, né? Porque a definição do vazio é zero elemento, né? Então, isso vai ser falso. E x pertence a pode ser tanto verdadeiro quanto falso, certo? Só que, qual é a questão? Olha só. Na verdade, ele vai ser sempre falso, perdão. Porque, olha só a elegância disso aqui. X pertence ao vazio? Não. Nenhum elemento. Beleza? X pertence a? Também não, porque o x tem que pertencer ao vazio, só que não existe esse elemento. Então, olha, isso aqui é meio difícil de entender, mas tem uma coisa falsa gerando outra coisa falsa. Essa afirmação toda é verdade? Sim. Isso que buga, cara. Isso buga mesmo. Demora pra entender, mas eu vou tentar achar um exemplo aqui para que faça sentido isso aqui. Vamos tentar pensar mais ou menos o seguinte. Pensar gramaticalmente, né? É, por exemplo, se cair um meteoro. Opa, meteoro na minha casa. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer uma coisa que não vai acontecer, implicando uma coisa que também não vai acontecer. Se cair um meteoro na minha casa, é, eu viro um elefante. Isso aqui pode parecer meio estranho, mas seria essa a ideia, ó. Se cair um meteoro na minha casa, eu viro um elefante. Só que qual é a questão? Vai cair um meteoro na minha casa? Não. Se isso nunca vai acontecer, então não importa a outra parte. Porque vai ser sempre verdade isso. Eu não sei se isso faz sentido, porque isso é realmente meio complicado de explicar, mas seria isso. Porque essa parte é sempre mentira, né? Tecnicamente não, né? Mas vamos considerar que é sempre mentira. Nunca vai cair um meteoro na minha casa. Certo? Então, se nunca vai cair um meteoro na minha casa, então não importa o virar um elefante ou não, certo? Eu sei, é meio difícil, ficou meio porco, mas tem outra forma de eu mostrar, só que aí é um pouquinho mais complicado, eu acho, matematicamente, mas pelo menos eu acho que dá pra entender. Que é provar por absurdo. Nossa, nossa ideia é que tá contido em A, né? Então eu vou por absurdo falar que não tá contido. Então, quando eu falo que um conjunto não tá contido no outro, é que tem pelo menos um elemento. Então fala, existe um elemento do vazio tal que esse elemento não pertence a A. Só que olha só, isso é o quê? Existe algum elemento que pertence ao vazio, tal que não pertence a? Não, isso é falso. Isso sempre é falso, porque não existe elemento no vazio. Então, isso tudo é falso. Ou seja, quando eu falo que o vazio está contido em A é falso, é porque o vazio contido em A é verdadeiro.
certo? Novamente, isso é algo meio complicado, tá? Se você quer, tipo, uma explicação mais formal, mais concisa de dizer aqui, é, seria interessante dar uma olhada em lógica matemática, tá? Essa parte aqui, beleza? Tá, eu passei muito tempo falando isso aqui, mas isso aqui é elegante falar que o vazio está contido em todos os cônjuges. Eu pelo menos acho isso, tá? Tá, agora vamos pra parte que vai ficar um pouquinho mais interessante, eu acho, pra quem tá assistindo aí, talvez. Que é a operação entre os conjuntos, né? Beleza? Então, os conjuntos podem ter operações, fazer operações entre si, e a gente vai definir aqui algumas. A primeira é a união, que é bem simples, né? Que seria dado um conjunto Azão aqui, por exemplo, 1, 2, 3, e um conjunto Bzão 3, 4, 5. Beleza? Então, intuitivamente, você percebe que a união B vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai formar um conjunto, a união B, tais que os seus elementos estão em A ou estão em B. Ou seja, você vai sempre, quando eu for ver aqui o gabarito, né, a resposta final, você vai verificar, ó, 1 tá em A ou tá em B. Nesse caso tem A. 2 tá em A ou tá em B. Em A, o 3 tá nos dois. O 4 tá em B e o 5 tá em B. Então isso te garante que ou elemento de A ou elemento de B, certo? Como que formalmente eu escrevo isso? A união B, usando a notação por propriedade, né? É os elementos X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Exatamente como a gente fala, certo? Com aquela ideia que ou vai estar no elemento, o elemento de A ou o elemento de B. Beleza? Então essa seria a noção formal. Tá? E a gente chama essa operação de duas formas. União barra reunião de conjuntos. Certo? Cada autor tem a sua nomenclatura. Beleza? Uma coisa importante é que quando a gente faz aqui ó, a união B, união C, né? Ou seja, faz a união B e depois a união C, é a mesma coisa que a união B, união C, ou seja, é associativo. Da mesma forma que A união B é igual a B união A, certo? Outras coisas também que são imediatas. A união vazio é A, né? Porque entraria nessa ideia aqui, ó. X pertence a A ou X pertence a vazio. Segunda parte não importa, porque nenhum elemento pertence a vazio. A união A fica o quê? X pertence a A ou X pertence a A. Pra que fala a segunda parte, né? Certo? Ahn, deixa eu tentar me relembrar se tem alguma coisa que. É porque é muita coisa pra lembrar, tá? Pra dar esse tema aqui. É porque tem algumas coisas bem específicas que não é bom esquecer. Tá, associativa, comutativa, a união vazio. Tá, certo. Tá, acho que já tá maneiro de união. Vou falar agora do próximo, intersecção, beleza? Então, vou usar o mesmo exemplo, ó. 1, 2, 3. 2, 3. Não, vou dar o mesmo exemplo, não. 2, 3, 4, 5. Intersecção, você já pensa aquela coisa de encontro, né? E é exatamente essa ideia. Então, a união não, a intersecção B é os elementos que estão tanto em A quanto em B. Então, aqui só tem dois, né? 2 e 3, certo? Então, novamente, quando você estiver lá no gabarito, você vai ver, ó, 2 tem que estar tanto em A, tanto em B. 3 tanto em A quanto em B. Ah, mas e o 4? O 4 não vai pertencer à intersecção. Por quê? Exatamente porque quando a gente fizer nosso gabarito, olha só, 4 está em B,
mas não tem 4 em A, certo? Não tem. Então, essa ideia, formalmente escrevendo, seria a intersecção B é o conjunto dos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. E aí, novamente, é associativo, né? Então, fazendo a intersecção B, depois com C, é a mesma coisa que fazendo A, intersecção com a expressão primeira, B intersecção C, tá? É, é comutativo, então a intersecção B é a intersecção A. Aí tem algumas coisas específicas, né, como a intersecção com vazio é próprio vazio, né? Porque como que entra em definição? Seria o conjunto dos elementos que estão tanto em A quanto no vazio, mas essa parte de estar no vazio anula tudo, porque não tem nenhum elemento que está tanto em A quanto no vazio, porque o vazio não tem elemento, certo? Então, a intersecção vazio dá vazio. A intersecção A dá aquela mesma noção, que vai ficar x pertence a A e x pertence a A. Não precisa da segunda parte, certo? Tá, e aqui que vem a belezura, que é a primeira proporção barra propriedade que eu acho grande aqui da teoria dos conjuntos que faz para demonstrar coisas mais avançadas, né? Que é a distributividade, certo? Que é a distributividade, ó, que eu faço, por exemplo, quando eu faço A intersecção B união C, certo? Tem uma propriedade que diz que A intersecção B união C dá A intersecção B, certo? Então é literalmente a noção de distributividade aqui, ó. A intersecção B, a intersecção C. Então olha só, a intersecção B aqui, símbolo que vai estar aqui, então união, A intersecção C, certo? Tanto quanto uma que diz que A união B intersecção C vai usar o mesmo molde. Vai fazer que a gente já está acostumado na distributividade, né? Só que agora vai ficar o quê? União aqui. Então, A união B, símbolo interior, intersecção, A união C. Beleza? Então, essa é a distributividade. É uma propriedade muito importante. Serve para demonstrar várias coisas aí mais rebuscadas, tá? Como que faz para demonstrar? Novamente, eu vou retomar aquela ideia que eu fiz aqui, ó. Que. Opa, aqui não. Que um conjunto é igual ao outro se somente C. A está contido em B e B está contido em A. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou provar que esse conjunto aqui está contido nesse, tanto quanto esse está contido no outro. E o de baixo eu vou deixar como exercício, porque eu não sou maluco, tá? Então eu quero provar inicialmente que A intersecção B união C está contido em A intersecção B união A intersecção C. Eu tenho que provar então que todo elemento desse conjunto é desse. Então, vou chamar esse conjunto aqui, né? Como a gente não sabe se ele é igual, vou chamar de A e B, né? Tanto faz aqui. Seria o quê? Olha só como funciona o processo de demonstração, ó. Opa, eu chamei de A, não é pra chamar de A. Chamar de teta de beta. Mostrando que não tem obrigatoriedade alguma, né? Há convenções de uso, mas vamos chamar aqui do jeito que a gente. Então, o x pertence a teta, né? O x pertencendo a. Cara, escrevi vazio aqui, calma aí. Cara, por que abriu isso daqui? Então, x pertence a θ, né? Então, qual que seria a ideia, ó? Se x pertence a essa intersecção aqui, ó, a intersecção B união C, então o x pertence a, certo? X pertence a e x pertence a B união C, esse conjunto todo, certinho? Se ele tá aqui, ele vai ter que pertencer a esse conjunto e esse. Certo, então, o que eu posso concluir?
o x está em A e o x está em B, ou o x está em B, ou o x está em A e está em C. E por que isso aqui é válido? Porque, olha só, em ambos os casos de estar tanto em B quanto em C, certo? Em ambos os casos, ele vai estar em A. Então, essa parte aqui é válida. E o ou simplesmente agrupa, beleza? Simplesmente tem a necessidade de agrupar aqui. Então, a gente diz que se x está em A e x está na união de B e C, então ele vai estar em A e em B ou em A e em C, exatamente nos dois casos. Só que, pô, se ele está em A e em B, ou ele está em A e C, então ele vai estar aqui, beleza? Então, o que a gente conseguiu concluir, ó, é que o θ está contido em beta, certo? Então, primeira parte aí foi alcançada. Agora a segunda seria que x pertence a beta, então ele pertence a essa união. Então ele vai pertencer a A intersecção B, ou x vai pertencer à intersecção C. Só que você percebe que em todos esses casos ele pertence a A, certo? Se eu pego esse caso aqui, ele pertence a A, porque está na intersecção. Nesse caso também pertence a A, então x pertence a A, ou, opa, ou não, e ele vai pertencer a B ou a C. Então pertence à união, certo? Isso me garante que, pô, eu sei que pertence a A, com toda certeza. Mas eu não sei se é a B ou a C. Ou a ambos, né? Então, ele pertence à união, me garante isso. Então, eu provo que beta está contido em θ, certo? E se θ está contido em beta e beta está contido em θ, a consequência imediata disso é que θ é igual a beta exatamente da definição de igualdade que eu mostrei. Ou seja, o que isso vai nos falar no final mesmo é que A intersecção B união C é A intersecção B união A intersecção C. Beleza? A outra eu vou deixar como exercício, certo? Mas é o mesmo princípio. Você vai ter que provar que o cônjuge da esquerda está contido na direita e o da direita está contido na esquerda. Tá? Essa é um dos tópicos, não é o próximo, mas um dos tópicos que é a metodologia de demonstração, tá? Você vai ter que fazer esse passo a passo para formalmente demonstrar, porque senão não faz uma demonstração correta, tá? Não funciona. Beleza? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar até agora. Tá, por enquanto não. Tá, eu já posso ir então para diferença. Cara, a diferença é bem simples. Diferença você já entende como subtração, essas coisas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3 e 3, 4, 5. Então a gente vai dizer que A menos B, que tem duas formas de representar, tanto como menos tradicional, como subtração, ou essa barra. Geralmente essa barra eu recomendo, tá? Para não ter problema de coisa, usa essa barra, porque essa barra é universal quase. Vai ser o que nesse caso? Seriam os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Então, como é que funciona aqui? Qual elemento que vai pertencer a A aqui? Então, vou fazer quase como um scanner aqui. 1. Comecei. 1. Pertence a A. Pertence a B? 3, 4, 5. Não. 2. 3, 4, 5. Também não. Mas o 3 não dá. Porque ele vai vir aqui, ó. 3. Opa, 3 aqui. Então, 3 não entra. E aí acabou, porque já verificou todos os elementos já. Então, 1, 2. Então, intuitivamente essa ideia. Todos os elementos estão em A e que não estão em B. Então, como fica a definição? Opa, A menos B é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Certo? Isso já nos dá uma ideia, mais ou menos, do próximo ponto que eu quero trazer, que é complementar. Certo?
que complementar acontece, né, quando a gente tem um tal conjunto aqui, que eu vou chamar de C, ó, que está contido em B, certo? Opa, C não é uma coisa muito legal de mostrar nesse caso. D está contido em A, certo? Se D está contido em A, então a gente vai dizer que A menos D é complementar de D em A. Que a gente representa por esse C, entre parênteses o D e o A aqui embaixo, certo? Tem casos que se você tem conhecimento, a gente pode querer dizer como D em cima um C assim. Mas, cuidado, porque geralmente isso daqui quer representar complementar com o conjunto todo, que eu vou trazer daqui a pouco a noção do que é o conjunto todo, o conjunto universo, tá? Mas vamos considerar, a gente não vai usar essa notação, vamos usar essa daqui, beleza? Então vamos usar simplesmente essa notação, beleza? Então, é importante, complementar só funciona se o que está dentro do parênteses for um subconjunto de A. É importante salientar. Dzão tem que ser um subconjunto de A para funcionar, tá? Porque senão não faz sentido. Beleza? Tá? Agora eu vou falar o que é o conjunto todo, né? O conjunto universo. O conjunto universo. A gente pode falar intuitivamente que o conjunto universo é o que apresenta todos os elementos, todos os conjuntos, tudo do problema. Então, tudo que você tiver imaginado, o conjunto universo tem. Então, A está contido em U para todo A conjunto e X pertence a U para todo X elemento. Certo? Se a gente fosse tentar formalizar o máximo possível isso aqui, o máximo que dá mesmo seria mais ou menos aqui. Certo? Para falar sobre o conjunto universo, tá? Então, U aqui é o conjunto universo. Beleza? Tá. E por que eu falei do conjunto universo? Exatamente. Porque eu preciso falar da complementar com o conjunto universo. Que quando a gente faz, ó, conjunto universo menos um a gente pode novamente escrever como complementar de A em U, ou A e esse C em cima, para falar complementar em relação ao conjunto do universo, tá? Essa parte mesmo de mostrar é mais importante por causa disso. E outra coisa também que é legal de fazer aqui, colocando uma observaçãozinha aqui no canto, é que as definições de união, intersecção, essas coisas ficam mais formalizadas com a noção de universo. Então, a intersecção B, da forma mais formal possível, seria o conjunto dos elementos X pertencendo a U, porque falar só dos elementos X é meio estranho. Então, os elementos X de U, tal que tá em A e tá em B. Formalmente assim, e a união seria. Opa, beleza? Então seria mais ou menos essa ideia. Beleza? Tem umas coisas imediatas disso daí, né? Que é a questão com o vazio, né? Como é que ficaria? Sei lá. É, complementar do vazio em A. Isso faz sentido, sim, porque o vazio está contido em A. Em qualquer A. Então, o que vai ser? Isso aí é a mesma coisa que A menos o vazio, ou seja, é o próprio A. Sabe? Porque não tem nenhum elemento no vazio. Qual é a complementar de A em A? Isso pode, sim, porque o A está contido nele mesmo, certo? Aquela, novamente, o X pertence a A implica que X pertence a A. Imediato, certo? Acabei nem escrevendo isso, daí era importante eu escrever, acabei nem escrevendo. Que A está contido em A, tá? Isso daí é questão da operação de estar contido nessa. Noção de estar contido é reflexivo, tá? Porque você pode fazer nela mesmo, tá? Então, completar de A em A vai ser o quê? A menos A, que é os elementos que estão em A e não estão em A, ou seja, não tem nenhum elemento. Beleza?
Ah, agora eu vou fazer apresentar uma propriedade que é extremamente importante, que é conhecida na lógica como lei de De Morgan, tá? Só que aqui é conjunto, então não é lei de De Morgan, mas provém dela, que é o seguinte: complementar de B intersecção C em A é a complementar de B em A, união, tá? Você em vez de fazer intersecção, você vai fazer união, e caso aqui dentro tivesse a união, você teria intersecção, certo? Você muda complementar de C em A, certo? Então, essa daqui mais essa daqui seriam as equivalentes expressões da lei de De Morgan para a teoria dos conjuntos, tá? Essa segunda aqui, novamente, eu vou deixar como exercício, porque é o mesmo princípio de demonstração, que você tem que mostrar que um está contido no outro, beleza? Mas esse daqui dá pra até fazer um pouquinho mais rápido, tá? Dá pra até brincar um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Hum, usando lógica dá pra demonstrar isso aqui muito rápido. Vou tentar fazer dessa forma. Tá. Se o x pertence então a complementar de B união C, verdade então que o x não pertence a B união C, certo? Beleza? Então, tranquilo. Se x não pertence a B união C, então significa que não pertence a B tão quanto a C. Ele não pode pertencer a nenhum dos dois, porque se ele pertencer a pelo menos um, significa que ele está na união, certo? Então, x não pertence a B, tanto quanto x não pertence a C. Só que o fato de x não pertencer a B significa que ele pertence a complementar de A em B, de B em A, perdão. E o fato dele não pertencer a C justifica dele pertencer a complementar de C em A. Aí você fala, pô, mas o A só some. Sim, isso é um problema da demonstração do livro, porque ele sumiu com A. Mas isso é válido? Sim, porque é válido. Porque intrinsecamente tem o quê? Não pertence a A. Opa, X pertence a A aqui. X pertence a A. E aqui já tá voltando essa ideia. Então, como que ficaria aqui mais ou menos se a gente quisesse ser mais formal? Seria X pertence a A e X não pertence a B e X pertence a A e x não pertence a C. E aí sim a gente tem a definição imediata do que seria esse passo aqui que a gente fez, certo? Esses dois passos aqui, beleza? Mas isso daí não precisa, porque... pô. Tá, isso daqui é válido, tá? Esse é um ponto, por quê? Esse somente C, a gente tá vendo aqui, esses passos aqui que eu tô fazendo pra tornar mais ágil, provém da lógica matemática, certo? Então, quando eu faço, por exemplo, isso daqui vem diretamente da lógica matemática, com a questão das leis de De Morgan, justifica esse passo. Mas se a gente quisesse algo um pouquinho melhor para se fazer, um pouquinho mais conjunto e menos lógica, dá para fazer ainda. Que é o seguinte, ó. Quando a gente fala em... Vamos lá. Isso aqui é meio difícil, mas acho que a ideia vai funcionar. A menos B. Se a gente tá falando de conjunto do universo, é a intersecção dele com a intersecção com o seu complementar né, em relação ao conjunto do universo. O que faz sentido intuitivamente, porque quando a gente fala que existe um x em A menos B, é que ele tem A e que não tem B. E aqui está a ideia, porque seria um elemento que tem A e que também não tem B, porque se ele
tá no complementar porque não tá em B, entendeu? Então, claro que a demonstração teria que usar a metodologia igual, tá? Aí não tem jeito. Vai ter que usar essa metodologia, mas nesse caso não precisou, tá? E aí qual que seria a ideia? Pô, se a gente tá falando aqui, ó, P união C. Vamos pensar complementar aqui mesmo em relação a A, mas tanto faz, tá? Vai funcionar esse processo aqui, tá? Então como é que ficaria? É, deixa eu pensar aqui. Na verdade, vamos pensar assim, ó, peraí. Seria A menos B união C, certo? Então isso daqui vai sair para A intersecção B união C complementar. Na verdade não, né? Não, na verdade só volta na mesma coisa. Tá, esse aqui eu tentei no improviso tirar uma coisa maneira aqui, mas não, esse aqui não faz muito sentido, tá? Desculpa aí, galera, tá vendo? Tá, mas isso daqui é importante, tá? Esse fato aqui, isso aqui é importante, tá? Isso daqui é uma propriedade realmente que eu acho extremamente importante, porque sempre reduzir uma diferença, a união e intersecção, qualquer operação que você tem aí entre conjuntos para essas duas, união e intersecção, vai ser mais simples, porque tem mais propriedades conhecidas, tá? Tá, eu acho que é isso que tem pra isso. Já tá praticamente no final, né? Metodologia de demonstração. Tem uma página a mais aqui. Tá praticamente no final. Tá. Metodologia de demonstração. Como é que é? Cara, esse daqui é um. Não sei se eu deveria falar muito, mas. Esse é só um lembrete mesmo para mostrar que essa é uma metodologia de demonstração, uma metodologia baseada na própria construção da teoria dos conjuntos. Então, você vai provar a igualdade a partir que só vai acontecer igualdade se um está contido no outro, tanto quanto o outro está contido nesse. Então, A é igual a B se somente se A está contido em B e B está contido em A. Então, essa seria a metodologia, no qual você vai dizer que existe um elemento X que pertence ao primeiro conjunto e provar que se o X está pertencendo ao primeiro conjunto, logicamente ele está no outro. Então, é uma implicação lógica. Então, você vai falar que o X agora está no segundo conjunto e falar que é uma implicação lógica que está no primeiro. Então, se você prova, você estaria provando a ida e a volta, mais ou menos essa ideia aí, tá? É legal essa analogia, tá? Essa seria a metodologia mais tradicional possível para fazer demonstração. Agora, essa outra aqui que eu fiz também é válida, ó, porque é uma demonstração, ó, por lógica matemática. Então, você reduz o trabalho que você ia ter para um trabalho da lógica matemática, beleza? Então, mas aí, claro que você teria que ter uma certeza muito maior em um estudo avançado mais aí de essa teoria para você dizer, por exemplo, que aqui é mais essencialmente C, né? Ou seja, é, isso implica diretamente é, tanto a ida quanto a volta, né? Tá meio difícil de entender talvez, mas isso aqui você tem que ter uma certeza maior para fazer esses passos, porque quando eu falo, por exemplo, que o X pertence a B união C, completar, né, em relação a A, e que então isso vai ser somente C, ou seja, tanto eu vindo daqui quanto eu vindo daqui, vai ser no mesmo lugar, tem que ter uma certeza maior. Isso daí geralmente na teoria dos conjuntos não funciona muito bem, tá? Nesse caso funciona porque tem a lei de De Morgan, tá? Mas é só para salientar, as duas metodologias são essas. A metodologia por, deixa eu ver, sei lá, o nome que dá pra isso. É, por conjunto mesmo, extensivo. Geralmente essa daqui eu recomendo. Que recomendo vocês usarem essa nas demonstrações que eu deixei. E a por lógica, que é mais avançada, mas geralmente garante menor espaço na demonstração, tá?
Conjunto das partes. O conjunto das partes é simplesmente o conjunto, que é esse P ou Rho, que seria todos os Bzão, tal que Bzão está contido em A. Ou seja, gramaticalmente falando, seria todos os subconjuntos de A. Então, o conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos de A. Então, vamos com calma, né? Porque o que eu tenho certeza que pertence a isso daí? Vazio. O vazio com certeza tá no conjunto das partes. Por quê? Porque o vazio. Opa, não, pertence, né? No caso. Pertence. Importante dizer. Pertence, porque contido tem que ser elemento. E não pode. Na verdade, contido também faria sentido, porque o vazio tem dois. Mas eu quero trazer a noção de pertence. Pertence, com certeza, o vazio. É, o próprio A também pertence, porque o A é um subconjunto dele mesmo, certo? Qualquer conjunto desse tipo aqui, ó, com um elemento, vai pertencer a A, né? Se esse daí for do tipo um x pertencendo a A, não faz sentido, porque é, é um subconjunto. Então, tá, mas eles ficaria indo assim, x, y, e taraná, até z. Essa ideia aí. Dando exemplo, sendo Azão 1, 2, 3. Uma das partes já seria, então, o vazio para começar, o um, né? O 2, 3, que seriam esses exemplos aqui, né? Aí depois seria o 1, 2, 1, 3, 2, 3 e finalmente o próprio A. 1, 2, 3. Então, tá, agora perceba uma coisa. Qual é o número? Todos os elementos, né? Tem um das partes aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 10 é o cubo. Ou seja, parece que é 2 elevado ao número de elementos de A. Sim, isso é verdade. Eu não vou demonstrar porque eu, eu ainda tenho problemas com essa demonstração, tá? Eu não consigo demonstrar isso aí com firmeza, então infelizmente não vai ter essa demonstração. Tá. Eu acabei não falando, esse N é o número de elementos, tá? Número de elementos de B, que a gente tem outra notação que é essa daqui, que é a noção de cardinalidade, que é um outro tópico um pouquinho mais à frente. Tá? Só para salientar, isso daqui, a demonstração disso aqui é por indução matemática, né? Indução completa. É... Só que é um pouquinho complicado de entender a lógica. Eu realmente já tentei, mas não dá muito certo. Provado por indução completa. Isso daí é um tema. Indução completa, indução matemática, é um tema mais de quem faz matemática pura, mas de qualquer forma é interessante, tá? De forma interessante. Produto cartesiano. Agora que já está ficando cada vez mais próximo de função, né? Você consegue ver, a gente começou falando de que é conjunto, coisas abstratas, formas de representar, igualdade, inclusão, o vazio está contido em qualquer um, união, intersecção, diferença, complementar, metodologia de demonstração, conjunto das partes, e agora estamos cada vez mais próximo do que é uma função. Cada vez mais próximo. Produto cartesiano, então, vamos lá. Produto cartesiano, a gente simboliza da seguinte forma: A cartesiano, como se fosse x, é o conjunto dos pares ordenados, tá? AB, tal que o A é um elemento de Azão e B é um elemento de Bzão. Só que vamos com calma, porque falta uma noção para fazer sentido, que é par ordenado. O que é par ordenado? É aí que tá. Vou dar uma demonstração que talvez você não goste. Mas é a demonstração mais formal possível.
par ordenado é igual a isso ou igual a isso. Tá, eu sei que você possivelmente não vai travar e não vai entender qual é o sentido disso aqui, mas vamos tentar destrinchar o porquê disso. Vamos lá. A noção é o seguinte: eu quero definir AB como isso aqui, quase 100% por causa de uma coisa. Que eu quero que aconteça que AB seja igual a CD, ou seja, uma igualdade de pares ordenados, só aconteça em único caso se A for igual a C e B for igual a D, certo? Eu quero que isso aconteça. Eu quero criar uma definição formal, certo? A partir de conjuntos, tal que isso seja verdade. E aí que tá. Aí você me pergunta, por quê? Vamos verificar. A, AB, certo? Isso tem que ser igual. Vamos lá. Tem que ser igual a C, CD. Então vamos lá. Então o A vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um elemento daqui, certo? Começando aí. Então A vai ter que ser igual ao C ou o A vai ter que ser igual ao CD, mas não pode isso. Por definição não pode, porque A está contido em CD, isso pode ser verdade. Mas CD está contido em A, não. Então a volta é mentira. Então isso aqui é falso. Tá vendo a elegância? A coisa, isso que é bonito de entender. Porque isso aqui é falso. Então a única opção é que A é igual a C. Então olha só a primeira coisa aparecendo. É igual a C. Olha só que bonito. É igual a C. E agora outra parte aqui, ó. Que seria o seu outro AB, né? Então AB ou é C ou é CD. Ele não pode ser, normalmente não pode ser, tá? Não pode ser, por causa que a B não tá contido em C, impossível. Já que, claro, eu tô considerando, vamos lá, a gente dizer, que a gente tá querendo generalizar isso aqui, tá? A gente tá querendo generalizar isso aqui. Porque, pô, se o A é igual a B, então tanto faz, né? Porra, porque aí não tanto faz, porque isso aqui vai ser igual, porque vai repetir, mas vamos considerar os casos que fazem mais sentido. Vamos considerar isso. Então, AB igual a CD. Então, isso novamente me diz o quê? Ah, só que, perdão, o A igual a C, com certeza. Então, meio que o próximo passo aqui seria falar CB e CD já. C igual a C, beleza? C pode ser igual a D, mas eu estou desconsiderando esse caso, que ele não importa para teoria. B igual a D, como a gente queria ver. Então, é por isso que a gente define o par ordenado, que a gente usa tanto em álgebra linear. Ah, pega esse par ordenado aqui, pega essa lista ordenada de 400 elementos. Mas você não sabe o que que é. Você chega e sai sabendo nada da aula. Porque você chega na primeira aula e fala do RN. Você não sabe nem o que que é o par ordenado, cara. Você não sabe nem o que que é par ordenado e você é ensinado uma dupla. Você é ensinado uma coisa, você não sabe a definição. Isso que eu acho triste, cara. Isso que eu acho triste da graduação da engenharia. Porque você não entende a essência da coisa, você não entende. E é aqui você começa a aprender. Mas aí finalmente você vai conseguir uma coisa, entendeu? Todo se você estuda pelo livro, coisa assim. Isso aqui é só a lógica que eu tô tentando passar pra vocês. Tem muito mais, certo? Então, essencialmente é isso, tá? Mas, pô, mas tá meio abstrato, né? Vamos ter um exemplinho aqui, vamos lá. Então, A é 1, 2, 3 e B é 4, 5. Então, como é que ficaria a cartesiano B?
Então vai ser todos os pares ordenados que o primeiro elemento está em A e o outro está em B. Então, um 4, um 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5. Mas olha só que legal isso aqui. Qual o procedimento para você ver manualmente? Por extensão, né? 1. Você vai percorrer 4, 5. Vou para outro elemento, 2. Vou percorrer 4, 5. Último elemento, 4, 5. Ou seja, a fórmula do número de termos sai imediatamente disso. Você vai pegar cada um e vai fazer correspondência com 4 e com 5. 4 e com 5. Então seria como? 2 mais 2 mais 2. Ou seja, é 2 vezes 3. Que é o número de termos de, perdão, de elementos de A vezes o número de elementos de B, que dá 6. Então aí uma fórmula fodástica. A cartesiano B, a generalidade de A, cartesiano B, a generalidade de A vezes a generalidade de B. Tá, isso é o produto mesmo que vocês estão acostumados, tá? Nada de novo. Beleza? É, eu vou falar no último tópico ali, né? Que é que tem para vir, que é que eu falei já no início, que é relação binária, função, que é que a gente vai precisar daqui para frente pra fazer a teoria completa, beleza? Ah, tem. Normalmente, eu gosto sempre de colocar as coisas específicas, né? Que é A cartesiano B e B cartesiano A. Nem sempre é igual. Em geral, certo? É importante. Isso não é uma regra, mas em geral não é igual. Quando que vai ser igual? Como que a gente pode fazer uma demonstração disso rápido? Vamos fazer. Com um exemplo simples, ó. M, N e Bzão A, B. Vamos fazer primeiro A cartesiano B. Como fica? Fica MA, MB, AE, opa, NA, NB. Certo? Agora eu vou fazer B cartesiano A. AM, AN, BM, PN. Então, vamos lá. Para ser igual, normalmente, o que tem que ter? Que eles, olha, como funciona o processo aqui? Eu vou ver um aqui e tenho que achar um outro igual lá. Então, quando eu vejo aqui, é porque o M. Vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso me fala que o M tem que ser igual a ou tem que ser igual a B. Então eu vou considerar que seja igual a A. Vou continuar aqui. Tá? Certo? E o segundo elemento me diz que o A tem que ser igual a M ou a N. Então, certo? Vamos considerar aqui, primeiro caso, A igual a M. Beleza? Considerei isso. Então, a gente teria AA, AB aqui, certo? E aqui teria NA e NB. Beleza? Então, beleza aqui. Vamos ver outro caso. Esse aqui é M. Novamente A, B, mas o B. Ou M ou N. Então, você consegue perceber que aqui nos diz M igual a M ou B igual a N. Isso me dá liberdade. Isso me dá total liberdade, porque eu posso ler tanto A igual a M ou o B igual a M. O A igual a N ou o B igual a N. Certo? Tem essa total liberdade. Então, é isso. Se você botar o M igual a A, aqui fica AA, AB, AA. É...
Cadê? AB aqui, certo? AB, aí ficaria AB, aqui é AB. Então, você consegue perceber se você fala A igual a M e B igual a N, porque eles são iguais, certo? Então, você percebe que acontece isso. Mas só nesse caso, pô, eu não tenho pelo menos conhecimento de falar que eles vão ser iguais se e somente se o produto cartesiano for igual. Mas, o que eu tenho certeza com essa é, indagação é que A igual a B implica que A cartesiano B é igual a B cartesiano A. Exatamente como a gente queria ver. Certo? Uh, Número de elementos cardinalidade, eu já mostrei isso. Só alguns tópicos aqui para finalizar. A gente pode representar os conjuntos pelo diagrama de Venn, né? Que é como se fosse tipo uma forma de ver geometricamente isso. No qual a gente vê os conjuntos como simplesmente formas, certo? Tal que os elementos estão nessa forma e os elementos que estão entre formas pertencem aos dois. Então, essa região seria a intersecção, essa seria a região que pertence a A e que não pertence a B, e sei lá. Então, o número de elementos da união é o quê? Essa região aqui, deixa eu chamar aqui de x, aqui de y, aqui de z, beleza? Então, x mais y mais z. Só que geralmente a gente não tem informação de A menos B e B menos A. Mas a gente sabe o número de A menos de A, que é x mais y. Então tem o x mais y e tem o y mais z. O que falta aqui para substituir? Ó, tem x mais y mais z. Tem que tirar um y para ficar igual. Eu tenho essa informação. O que é essa informação, x mais y, que eu falei? É o número de A, y mais z é o número de B e y é o número da intersecção. Que tá uma fórmula que você possivelmente tem essa informação, certo? Sim, então. Novamente aqui, que nem a gente viu, a gente pode simplesmente fazer o número de termos de A menos B, mais o número de termos da intersecção, mais o número de termos de B menos A. Também, outra possibilidade. Mas não tem motivo, certo? E você geralmente não tem informação disso. Pode ser que você tenha, mas geralmente não tem. Certo? Também, a outra forma que eu vou deixar para exercício, porque o vídeo já está absolutamente gigante, que é para três conjuntos, que é a seguinte: A união B, união C, vai ser A, número de A, número de B, opa, número de C, como é que era agora? É menos A intersecção B, menos cardinalidade A intersecção C, menos cardinalidade B intersecção C, mais ou é duas vezes ou é mais uma vez, cara. Isso eu realmente não. Eu posso verificar aqui, mas é mais. Eu acho que é mais só. A intersecção. Certo? Então essa seria uma outra fórmula. Eu vou verificar aqui rapidinho, tá? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Vou botar aqui na fórmula pra ver o que vai sair. O que tem que sair, né? É a soma de tudo. Então, o número de termos de A vai ficar como? Vai ficar A mais B mais D mais E mais C mais B mais D mais F mais G mais F mais D. Ah, não, na verdade acho que vai ser duas vezes, tá? Mas deixa eu verificar. A intersecção B, então, é menos BD. A intersecção C é menos DE.
Menos intersecção BC menos DF mais D. Olha só. Aqui vai simplificar. Deixa eu... Aqui simplifica com aqui. É, é duas vezes mesmo. Tá, aqui é duas vezes. Tem que ser duas vezes, porque senão não vai dar. Tá, então deixa eu botar mais um D aqui. Não, na verdade, peraí. Caraca. Tá, tava certo, tá certo. Tá, esse D você ficou com esse D. Esse D você ficou com esse D. E esse daqui você ficou com esse. Finalmente, ok. Esse B você fica com esse B. Esse E você fica com esse E. Esse F você fica com esse F. Então, no final, o que a gente fica, se você for ver, ó, é A mais B mais esse C aqui, mais esse D aqui, mais esse E, mais esse F, mais esse, opa, mais esse G. Ou seja, A união B. Ou seja, o que eu fiz aqui foi a prova, ou seja, que dado essa fórmula, retorna a cardinalidade. Certo? Eu provei como se fosse a volta aqui, né? Mais ou menos daqui. Mas eu acho que é suficiente, tá? Já que isso aqui é uma parte mais bizarra, isso aqui é mais pra resolver questão, tá? Isso aqui não tem muita coisa. Próximos tópicos aí pra final do vídeo. Relação binária. Relação binária é todo R subconjunto de A cartesiano A, que a gente chama aí, ó, de A2, certo? Então, é a partir dele que a gente vai achar os Fs. Fs são o quê? São relações binárias, certo? Só que com elegância. Isso aqui é uma relação. Relação binária tem várias nomenclaturas, mas uma função vai ser uma relação, certo? Vai ser, então, vai ter um produto cartesiano, AB, tal que vai relacionar os elementos de A com B. Então a gente vai representar uma função f por A, seta B, vai pegar um elemento x de A, que vai virar sua imagem f de x de B. Tal que a gente vai chamar A de domínio de f e B de contradomínio de f. Certo? Então, aqui finalmente a gente estaria chegando mais próximo do que é o cálculo, cada vez mais próximo do necessário, certo? A gente teria que muitas outras coisas ainda, mas aqui começa a brincadeira. Só que você, olha só, cara. Para saber a função, você tem que saber o que é conjunto, você tem que saber o que é produto cartesiano, você tem que saber o que é relação binária, você tem que saber o que é pertence, você tem que saber muita coisa. Então, aí que tá, cara. Não dá pra você, tipo, chegar assim e querer fazer um curso de cálculo avançado sem saber tudo. Saber tudo de teoria dos conjuntos, ou pelo menos teoria elementar. Certo? Se você não domina isso, você não sai do zero. Não sai do zero. Então, cara, é isso, tá? 1h20 de vídeo, tá? Então, no próximo parte aí, começa a parte mais interessante. Tá? Agora só verificando se eu deixei alguma coisa aqui. Cara, que eu recomendo vocês fazerem exercício, né? Principalmente do livro de álgebra 1 do Refs, sei lá, o Refes, acho que é Refs. É o livro que eu tô me baseando, tanto pra ter a disciplina de álgebra 1 na faculdade, que eu tô tendo agora, tanto pra dar essas aulas, porque é o melhor que tem, o mais didático possível, tá? Qualquer outro que eu tentei achar não é didático ou pula passo, não tem formalismo, esse aqui, graças tem. Então recomendo aí, tá? Tem exercício muito bom. E fazer, sempre que possível, as demonstrações pela metodologia que eu apresentei. Tá? É isso, abraço.